CBN Cuiabá. Já aqui comigo, Igor Tax. Bom dia, Igor. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte CBN. Bom dia a todos que nos acompanham no seu automóvel, em casa, no trabalho, no nosso YouTube. É sempre um prazer estar aqui com vocês, Pedro Panock. Por favor, Igor, faça as honras da casa. Com certeza. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal da CBN o líder do prefeito da capital, na Câmara de Vereadores, vereador Didemar Alencar. Vereador, bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso Jornal da CBN. Bom dia, Igor, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da CBN. É uma satisfação estar aqui novamente para falar aí sobre a política cuiabana, a questão da nossa liderança do Executivo Municipal e do nosso mandato como vereador da nossa querida cidade de Cuiabá. Vereador, eu gostaria de começar justamente com essa diferença. O senhor exerceu nos últimos anos um papel extremamente forte de oposição ao governo do então prefeito Emanuel Pinheiro. O governo se encerrou, uma nova gestão se inicia e o senhor sai da oposição justamente para a figura oposta, né? Você é até redundante, de líder do poder executivo. Como é que é liderar o governo do prefeito Abílio nestes 9 meses de gestão? E também como é que tem sido essa articulação do executivo com o legislativo, na medida que o próprio prefeito se faz muito presente na Câmara de Vereadores. E já coloca uma segunda pergunta. Isso é bom ou ruim? Isso ajuda ou atrapalha? É aquela situação de estilingue para vidraça, né? Muita gente me pergunta como que é essa nova etapa, né, do mandato do vereador Didemar. Eu estou no 4º mandato, mas nos últimos 8 anos nós lutamos muito para substituir a gestão passada, né? Por inúmeras situações, principalmente os escândalos de corrupção. Foram mais de 22 operações policiais, quebrou a cidade de Cuiabá, os cofres da prefeitura, e evidentemente que nós apoiamos o prefeito Abílio. A gente já fez um mandato junto com o Abílio como vereador, ficamos conhecidos aí como quinteto. Existia ali eu, o Velaton, o Abílio liderava a oposição, o Diego, Marcelo Bussic. Perdemos aquela eleição em 20, né, por 1%, continuamos a luta, e no segundo turno eu estive agora na última eleição junto com o prefeito Abílio e vi assim como muito natural ele fazer o convite para eu assumir a liderança, haja vista a parceria que a gente já tem de mandato anterior e também da jornada política. Para mim, tem sido um desafio, né, porque eu penso que agora a gente tem que fazer todo o esforço no sentido de realmente fazer com que as propostas que o Abílio pregou em 24 a gente produza em 4 anos, e penso que a gente está começando a mostrar isso. Hoje é dia 23 de setembro, nós estamos terminando o 9º mês, recebemos a cidade, do ponto de vista financeiro, muito deficitária. Tivemos que pagar somente nesses 6 primeiros meses aí mais de 400 milhões de reais de dívidas do passado, porque se a gente não pagasse, parava serviços essenciais como saúde, educação, não teria tapa-buraco, enfim. E estamos encaminhando aí para entregar agora, nos próximos meses, o primeiro hospital materno-infantil, primeiro hospital infantil de Mato Grosso, que vai ser inaugurado próximo, aí, importante, porque vai ser específico para atender as nossas crianças. E como líder eu tenho buscado ajudar também na governabilidade na Câmara Municipal. Conseguimos aprovar todos os projetos de lei, e tem algumas pessoas que perguntam: mas por que o prefeito Abílio vai muito na Câmara Municipal? Primeiro, eu pactuei isso com ele. Era importante ele estar presente, porque ele já foi vereador e também como deputado federal. Não sei se vocês se recordam, ele sempre estava muito presente na Câmara Municipal. Na minha opinião, isso ajuda, porque no momento ali das discussões, ele pode tirar dúvidas com os vereadores, até vereadores que estranhavam a presença muito dele já estão entendendo a importância, tá certo? Porque nos governos anteriores, por exemplo, o Emanuel Pinheiro nunca aparecia na Câmara Municipal, dificultava até o diálogo com a própria oposição. Talvez se ele tivesse respeitado um pouco a Câmara no sentido de estar presente, principalmente uma vez por ano ou 2 vezes em cada semestre, teria facilitado o diálogo com a oposição. Então, penso que é importante. Eu tenho incentivado o Abílio a participar, quantas vezes mais ele puder lá na Câmara Municipal, e com isso aí a gente tem aprovado todos os projetos na Câmara Municipal.
Vereador, ainda com relação a esse relacionamento entre os poderes, entre o executivo e o legislativo, então nós temos aí, fazendo parte deste time de relacionamento, o senhor como líder do governo, o próprio prefeito com a sua presença, tem um secretário de governo que tem essa atribuição também, e agora o Felipe Corrêa, que também foi escalado para essa missão. Há essa necessidade, levando em conta essas características desse bom relacionamento, porque dá a impressão que foi uma acomodação política, o que não significa ser nenhum problema, porque a política é feita dessa maneira. A minha pergunta é objetiva. Essa escolha do suplente vereador Felipe para um cargo de articulação também junto ao legislativo foi uma opção política ou por necessidade de ampliar esse relacionamento do executivo com o legislativo? Olha, o vereador Felipe, ele esteve agora, ficou 2 meses e ele me ajudou muito nesses 2 meses lá na Câmara Municipal. Até então eu não tinha o vice-líder, tá certo? Eu trabalhei na liderança sozinho nesses últimos 8 meses e ele, quando voltou para a Câmara Municipal, ele começou a me ajudar, principalmente nos debates lá interno, com a oposição, os vereadores independentes. E quando ele saiu, porque voltou os vereadores, o vereador Chico 2000 e o Joelso, eu sentei com o Abílio e falei, Abílio, seria importante, não sei em qual condição, mas se o Felipe pudesse encostar em mim, e me ajudar, porque nós vamos ter que agora aprovar a LOA 2026, tá certo? Nós vamos ter amplos debates em relação à LOA 2026, nós temos que fazer uma LOA, porque a gente está trabalhando com orçamento, com planejamento orçamentário ainda feito na gestão passada, do Emanuel Pinheiro. Então, o Felipe já está estudando, junto com o secretário de Planejamento, a questão da LOA, que vai ser apresentada nos próximos meses na Câmara Municipal. Vamos fazer debates temáticos, porque a gente precisa fazer uma LOA que realmente priorize mais recursos para a saúde, para a educação, essa questão da infraestrutura, né? Nós queremos um trabalho permanente de recuperação das ruas de Cuiabá. Então, foi nesse sentido do Felipe vir para fazer um debate, ajudar o líder. Reforçamos agora, nós temos a vice-líder, que é a Samanta, a vereadora Samanta, no sentido da gente fazer um bom debate em relação ao orçamento 2026. Foi nesse sentido. E o secretário de governo, Ananias, ele está exacerbado de funções, né? Atualmente o prefeito está sem o chefe de gabinete, o secretário Ananias teve que absorver também essa demanda, então foi muito mais um arranjo técnico, político, no sentido de dar mais fluidez para a gente fechar 2025 com uma boa LOA, ou seja, uma boa lei orçamentária anual para o ano de 2026. Alguma pergunta nesse tema, Pedro? Sim, Igor. Vereador, o Igor no início até colocou ali, né? O senhor, de certa forma, é vidraça, né? E eu me recordo que ali por volta do mês de março surgiu ali, de certa forma, falas assim, críticas, né? O seu posicionamento enquanto líder do governo. Eu me recordo até que o prefeito acabou falando da impossibilidade de mudar essa situação, né? Você como representante do prefeito, isso foi apaziguado? Como é que está essa relação hoje com os seus pares ali? No início teve sim algumas dificuldades, né? De adaptação até do próprio líder, como vocês falaram, o líder sempre foi estilingue, sempre foi muito combativo nesse aspecto, e em janeiro, não sei se vocês se lembram, mas nós tivemos praticamente a Câmara funcionando o tempo inteiro em janeiro, teve que aprovar alguns projetos em regime de urgência. Então ali, no início, houve algumas caneladas com a oposição, os vereadores da situação e até os vereadores da própria base, até ajeitar. Mas de março para cá, o que tem marcado a liderança do vereador Dilemar é o diálogo, tanto com os vereadores da base. Para você ter ideia, nós já estamos chegando a praticamente 20 vereadores na base do prefeito Abílio. Quando eu assumi, nós tínhamos por volta de apenas 14. Nós já estamos chegando a 20 vereadores na base do prefeito Abílio. Os independentes, eu tenho dialogado muito com eles, a vereadora Maís, o vereador Daniel. Quem está dando mais trabalho, vereador? Os vereadores de oposição ou os vereadores independentes? Porque eu percebo na mídia, tanto aqui no rádio, na TV, em outros veículos, que o espaço que os vereadores independentes estão tendo nas críticas, quando fazem, né, não é sempre, é bom dizer, elas repercutem mais
na mídia, no eleitorado, do que os vereadores de oposição. Minha pergunta é objetiva. Quem está incomodando mais? Os vereadores independentes ou os vereadores de oposição? Se é que tem uma oposição armada, como... não se compara às oposições que o senhor, a Michele, os vereadores da gestão passada, da legislatura passada, faziam o Emanuel. Pelo menos do meu ponto de vista como analista político. Mas o que incomoda mais o governo hoje? Os vereadores independentes ou os vereadores de oposição? Olha, eu não sei se a palavra correta é incômodo, mas assim, a gente tem respeitado muito os posicionamentos dos vereadores da situação e também, aliás, dos vereadores independentes e também os vereadores da oposição. O vereador Daniel tem pontuado, mas assim, se você colocar, ele praticamente tem votado 100% dos projetos do governo, isso é importante, né? Ele faz as pontuações dele, mas ele está preocupado também com a recuperação de Cuiabá. A vereadora Maísa também tem agido nesse mesmo sentido, e eu tenho conversado com os vereadores da oposição, que é por volta de 4, 5, né? Que independente da gestão anterior, agora a gente tem que olhar para frente. Agora a missão de todos é ajudar a reconstruir Cuiabá. Cada um faz a sua política que acha que deve fazer, mas o foco principal tem sido Cuiabá. Então, assim, tanto os vereadores da oposição como os independentes, eu penso que eles estão fazendo o dever de casa deles, mas não tem assim incomodado o governo municipal. Pelo contrário, a gente tem buscado um diálogo permanente com eles. Vereador, com relação a um tema importante que repercutiu na semana passada, a declaração do prefeito Abílio referente à CPI da CS Mob, do estacionamento rotativo. A declaração dele foi contundente, foi forte. O vereador Ranalli também respondeu de maneira contundente e dura, até provocativa ao prefeito. Depois eles se encontraram ali na Câmara, fizeram uma coletiva conjunta. O que está por trás disso tudo, né? O que está incomodando o prefeito com relação à condução da CPI, que o senhor também faz parte, e agora a expectativa, porque ele se autoconvidou para estar nesta CPI. O que está por trás desse incômodo do prefeito com a condução da CPI da CEMOB? O incômodo é muito claro. Primeiro, salta aos olhos a desvantajosidade desse processo, né, que foi feito na gestão anterior em relação a esse estacionamento rotativo. E também esse bloqueio contínuo do FPM, tá certo? Incomodou muito o prefeito Abílio, que agora recente teve que destinar, por força, né, de bloqueio, 5 milhões de reais para essa empresa. E ele está inconformado com isso, porque são 5 milhões que saem da saúde, da educação, do tapa-buraco, da iluminação pública, né? Então isso tem incomodado muito o prefeito, aí ele fez aquelas pontuações, criticou. Foi quando eu entrei, no sentido de convidar. Foi eu que convidei ele, sugeri para o Ranalli e para a Maísa, não, vamos trazer o Abílio, já que ele fez algumas pontuações via imprensa, que ele possa vir aqui na CPI e também colocar as angústias deles, né? Até para que a gente também possa relatar isso no relatório. Eu sou o relator da CPI, inclusive também convidamos o próprio representante da empresa para estar no mesmo dia, vai ser amanhã, quarta-feira, às 15 horas da tarde na Câmara Municipal, onde nós vamos ouvir o atual prefeito, que está vivendo as agruras, né, do contrato que foi feito pela gestão anterior, e o dono da empresa. Nós convidamos para estar lá. De repente, ali a gente tem mais informações para a gente fazer um relatório que atenda a população de Cuiabá. Agora, o que eu tenho visto é que realmente esse contrato pactuado na gestão anterior só deu vantagem para a empresa que está aí. Total desvantajosidade para o município de Cuiabá. Enquanto para construir o mercado municipal, para fazer algumas obras de reforma de 2 praças, algumas calçadas, eles vão gastar por volta de 145 milhões de reais. Esse contrato, através de recursos da prefeitura, essa empresa vai abocanhar 650 milhões de reais. Ou seja, ela vai construir algumas obras por 145 milhões, mas vai receber dos cofres da prefeitura por volta de 650 milhões de reais. Aonde que está a vantagem nisso aí? E quando terminar esse mercado municipal, essa empresa vai explorar o mercado municipal por 30 anos. Ela vai explorar os aluguéis, enfim, toda a benfeitoria em termos financeiros do mercado municipal. Então, nós precisamos achar um meio termo, né? Esse contrato, do jeito que está, nós vamos buscar fazer um relatório e mostrar para o Ministério Público, Tribunal de Contas, que é desvantajoso
para o município de Cuiabá. Alguma pergunta sobre o tema, Pedro? Sim, o senhor já mencionou essa questão da falta de vantagem para o cidadão, para a prefeitura, né? A grosso modo parece justamente isso, mas a CPI da CS Mob teria também como objetivo buscar ali alguma situação que comprovasse alguma irregularidade, alguma ilicitude. Nesse aspecto, tem algo nesse sentido, vereador? Olha, veja, eu estou debruçado desde o primeiro procedimento até o final dessa parceria público-privada. Eu estou estudando, são muitos documentos, certo? E estou fazendo ali um levantamento minucioso e posso adiantar a vocês que nós vamos relatar que houve uma série de situações que, no mínimo, deram prioridade para que essa empresa ganhasse essa licitação. Então, eu estou pontuando em cima de documentos, certo? Além da desvantajosidade, nós vamos demonstrar que houve, tá certo? Salvo o melhor juízo, um apontamento para que essa empresa levasse vantagem para ganhar essa licitação. E também vamos mostrar claramente que o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, ele cometeu ato de improbidade administrativa porque ele passou por cima, tá certo? De um parecer do procurador-geral do município, onde esse procurador disse que ele não poderia fazer um aditivo para bloquear recursos do RPM da capital sem o aval da Câmara Municipal. Ele passou por cima desse parecer e hoje está essa situação da prefeitura ter que tirar dinheiro da saúde, da educação, para passar para essa empresa privada, certo? Construir bens públicos com o próprio dinheiro da prefeitura de Cuiabá. Olha, parceria público-privada, a empresa tem que colocar dinheiro também. Tem que colocar recursos do cofre dela. Mas do jeito que está aí, somente está saindo dinheiro dos cofres da prefeitura para essa empresa construir um bem público, depois para ela explorar por 30 anos. Além disso, ela recebe também os recursos do estacionamento rotativo. Para vocês terem ideia, essa empresa também virou uma indústria da multa. Desde que ela assumiu, ela já emitiu 80 mil notificações de multas que é encaminhada para a CEMOB para multar o povo cuiabano. Ainda nessa esteira, vereador, pelo que o senhor está antecipando aí do seu relatório, haverá sugestões de indiciamento ao Ministério Público? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu tenho que fechar esse relatório no máximo até dia 8 de outubro, né? O prazo se encerra dia 10, mas dia 8 de outubro eu quero apresentar esse relatório e eu não tenho dúvida que vai ter sim pedido de indiciamentos tanto para alguns secretários, certamente o ex-prefeito. Nós vamos encaminhar isso para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Vereador, Pois não, Pedro, fica à vontade. vereador, quando o senhor menciona essa questão da aplicação da multa, quem nos escuta nesse momento deve estar se perguntando, bom, mas uma vez que você comete algum erro do ponto de vista do Código de Trânsito, você vai receber uma multa. Isso não está acontecendo com o que você quer dizer, o senhor quer dizer com essa questão da fábrica de multa? Tem alguma coisa irregular? Porque é uma situação que a gente pode olhar do ponto de vista, ok, se eu estou errado, é natural que eu receba uma multa. Não é isso que está acontecendo, vereador? Veja, eu estou recebendo muitas cópias de infrações, de notificações de multas, sem a foto, né? Essa empresa tem um carro, não sei se já viram, que fica andando nas ruas de Cuiabá. Parece um disco voador. Parece um disco disco voador, câmeras, fica fotografando as placas dos carros, se o carro está parado em cima corretamente, se não. Então tem aquelas máquinas fotográficas. Aí eu pergunto, tá encaminhando essas notificações de multa sem a prova, ou seja, sem a foto. Como que você vai se defender, certo? Se não tem ali a foto da sua infração. Já encaminhei isso oficialmente para a CEMOB, tá certo? Porque as multas decorrentes dos radares eletrônicos, quando você recebe na sua casa, vem ali a foto mostrando que infração você cometeu. Então, eu penso que isso, mesmo se tiver algum amparo legal, é imoral. Né? É imoral, tem que vir a foto. Então, para que aqueles carros fotografando ali para os carros dos cidadãos e depois não vem a prova para o cidadão recorrer? Então, por isso que eu digo que isso é, assim, uma espécie grave de indústria da multa. Obrigado por enquanto, vereador. Nós vamos para a nossa pausa, Pedro? Ainda tem um tempinho. Tem, Igor. então, Eu já aproveito para mencionar uma situação. Você, agora há pouco, mencionou
ali o encontro do prefeito Abílio e do vereador Ranalli, e aí naquele momento o prefeito sugeriu uma situação ali de rompimento, pagamento de multa e a iniciativa, colocar em uma parceria público-privada e que esse valor pudesse ser utilizado para pagar a multa. O senhor, vereador, vê alguma coisa nesse aspecto? Faz sentido o que o prefeito mencionou para encontrar uma solução para essa problemática? Olha, veja, eu estou, como eu falei para você, estudando muito essa situação. Esse contrato foi feito no sentido até para dificultar que o gestor que viesse depois tivesse dificuldade de romper. Como que você coloca, no eventual rompimento de um contrato, você coloca uma multa de 100 milhões de reais? Uma multa, no mínimo, draconiana. Ou uma multa no sentido de dificultar que o outro gestor tome alguma atitude, né? Evidentemente que nós não temos condições financeiras de hoje pegar e pagar, colocar na conta dessa empresa 100 milhões de reais. E se tiver um rompimento desse sentido, evidentemente que essa empresa não vai ter prejuízo para essa empresa também, porque também o prefeito não vai ter como pagar. Aí vai ter que judicializar, uma bagunça toda. Uhum. Então, eu penso que a gente tem que buscar elementos através da CPI para que o Tribunal de Contas analise a desvantajosidade, analise direcionamento eventual que possa ter ocorrido para essa empresa ter ganho essa licitação, o próprio Ministério Público analisar isso e ter condições depois para a Prefeitura derrubar essa multa e derrubar também, do ponto de vista técnico, esse contrato. Agora sim. Vai lá, Pedro. Vamos para o intervalo, oportunidade também que a gente acompanha o repórter CBN, voltamos logo em seguida. Dilemário Alencar, e nós vamos voltar, Pedro, com perguntas dos nossos ouvintes, correto? Exato, Igor, nós temos aqui a participação dos nossos ouvintes, são vários questionamentos aqui. Vamos começar com o seu Vanderlei. Tem perguntas aqui para o vereador Dilemário. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal da CBN. Bom dia ao entrevistado vereador Dilemário. Dilemário, todos sabemos da situação caótica financeira da prefeitura, como o Abílio recebeu da gestão do Emanuel Pinheiro, né? Mas eu, como cuiabano, fico assim preocupado e triste ao mesmo tempo ao andar pelo centro de Cuiabá e ver tantas situações como as praças abandonadas, principais, Praça Ipiranga, situação lastimável, Praça da República, né? O nosso principal cartão de visita, Parque das Águas ali, abandonado também, aqueles equipamentos não funcionam há mais de 8 anos, durante toda a gestão do Emanuel Pinheiro, mas eu não vejo assim por parte do prefeito Abílio, ele manifestar uma proatividade no sentido de resolver essas questões, de buscar recursos junto ao Ministério do Turismo, que tem recursos, sim, do Ministério da Cultura. Ele está muito tratando de assuntos em nível nacional e não mostrando como ele vai fazer para trazer recursos e resolver esses problemas locais, vereador. É isso que preocupa. Eu não vejo ele sentado com a Assembleia Legislativa para pedir emendas. Se isso está acontecendo, o senhor poderia nos dizer, até para nos tranquilizar e saber que Cuiabá ela vai ser realmente transformada de alguma forma em relação ao atual momento que ela vive? Fala aí, vereador. Bom dia, Vanderlei. Tá aí, vereador. Posso falar, né? Seu Vanderlei, pode. Fique à vontade. Vanderlei, tudo bem, Vanderlei? Assim, Vanderlei, não tem como, Vanderlei, a gente equacionar uma série de coisas neste ano de 2025. Como eu falei no início da entrevista, e aí tem que falar, porque nós tivemos que pagar quase 400 milhões de reais. Se a gente tivesse recebido o caixa no azul, Vanderlei, a gente conseguiria fazer de forma mais eficiente a conservação da cidade. Mas veja, se você perceber, avançou muito no tapa-buraco. Eu escuto muito aqui a Rádio CBN e uma das reclamações fortes que a gente ouvia dos ouvintes aqui na Rádio CBN era a questão dos buracos de Cuiabá. Até junho deste ano era buraco, a turma reclamando e com razão dos buracos. Diminuiu muito, quase ninguém mais fala dos buracos. Por quê? Mesmo diante dessa situação precária financeira da prefeitura, a gente avançou na questão dos buracos. A cidade começa a ficar mais limpa,
mesmo o Velaton também com dificuldades, porque todas as secretarias nós recebemos caótica, com rombo, e as praças realmente não têm recurso ainda. Mas até discutir com o prefeito Abílio, já está no radar a recuperação da Praça da República em frente da Catedral. Vai fazer uma recuperação, agora precisa recursos e nós já vamos colocar para o ano que vem. Esse ano não tem como fazer mesmo. O prefeito não tem sentado com a Assembleia. Tem sentado, já foi várias vezes na Assembleia, já pediu emendas para os deputados. Inclusive, eu estou até pensando em criar aqui, através da Câmara Municipal, um prêmio Amigo de Cuiabá, deputado amigo de Cuiabá, para estimular que os deputados, principalmente os que obtiveram votos aqui na nossa cidade, destinem recursos para o município da nossa cidade. Ano que vem tem eleição, né? Exatamente, né? Deputado amigo de Cuiabá. Estou pensando em criar essa espécie de título, tá certo? Para estimular e ver qual que é o deputado campeão de emenda para a cidade de Cuiabá, certo? Porque até agora quase zero, apesar dos pedidos insistentes do prefeito Abílio, tá certo? O governo federal, a gente está esperando também ajuda, certo? Agora, Vanderlei, nós tivemos que pagar essas dívidas para não parar os serviços essenciais. Mas, volto a dizer, nós estamos trabalhando com planejamento orçamentário que foi feito na gestão anterior. Para você ter ideia, deixar apenas 20 milhões para a compra de remédios em 2025, quando habitualmente, historicamente, sempre foi gasto por volta de 100 milhões de reais para a compra de medicamentos. Então, o prefeito teve que fazer remanejamento orçamentário para se virar nos 30 e abastecer minimamente as unidades de saúde. Mas, Vanderlei, a praça a Praça ali em frente da República está no radar do prefeito Abílio e pode ter certeza, o mandato do prefeito Abílio é de 4 anos. Em 4 anos, a gente vai entregar uma Cuiabá bem melhor. Sabe por quê, Vanderlei? Porque não vai ter camburão da polícia parando toda hora na frente da porta da prefeitura. Você pode observar que as pessoas reclamam ali, apontam um defeito do prefeito Abílio, mas na questão da ética, do combate à corrupção, a gente tem mostrado que esse governo vai trabalhar na retidão. Na retidão, trancando a corrupção, que a gente vai recuperar a nossa cidade de Cuiabá. Pedro, antes da próxima pergunta do ouvinte, eu queria fazer uma pontuação aqui ao vereador, e, na verdade, uma curiosidade. Como é que é esse dia a dia com o prefeito Abílio? O senhor tem uma convivência com ele na época da Câmara de Vereadores, como colega vereador, e, evidentemente, quando o Abílio é eleito prefeito, ele não significa que ele já vai ser eleito gestor, ele é eleito prefeito. E vai, evidentemente, ao longo do tempo, adquirindo confiança da sua equipe, a confiança recíproca, né? Porque ele mesmo demonstrava ali no começo uma centralização maior, hoje a gente percebe isso um pouco menos. Como é que é essa relação do vereador líder do governo com a figura do Abílio, né? Que esses dias eu fui na prefeitura, eu vi que ele quebrou tudo lá no 7º andar, tirou o gabinete tudo transparente agora, ou seja, quem entra no 7º andar já dá de cara ali com ele circulando, as reuniões já não são de portas fechadas, que eu acho que é um bom sinal, mas como é que é esse dia a dia, levando em conta até uma imprevisibilidade que ele tem nas próprias entrevistas? Às vezes ele está numa entrevista falando sobre um assunto, aí ele fala uma outra coisa que atinge um vereador, que atinge um secretário. Como é que é lidar com isso tudo? É um jeito diferente dos políticos que a gente está acostumado. Exato. O estilo do Abílio todo mundo conhece. Veja só, quem imaginava que a gente ia ganhar a eleição da estrutura que o ex-deputado Botelho tinha? Então, o Abílio fez uma carreira meteórica, né? Ele de vereador, foi cassado, vocês lembram? Voltou, quase ganhou a eleição em 2020 para prefeito, perdemos por 1%. Quando ele vai depois para federal, ele é o segundo mais votado no estado. Aí, 2 anos depois, ganhou agora a eleição e é prefeito de Cuiabá. Esse é o estilo Abílio. Agora, se você observar, ele está começando também a melhorar a questão do secretariado dele, né? O Velaton começou a melhorar muito a questão da limpeza urbana da nossa cidade. Veio o Amauri na educação. A educação, pode observar que não tem mais ruído. O Reginaldo está sendo um excelente secretário, na minha opinião, tá certo?
volto a falar, o que o povo mais reclamava era de buraco na nossa cidade. Hoje amenizou muito a questão dos buracos na nossa cidade. A secretária de Ordem Pública está fazendo um excelente trabalho, a delegada Palhares fazendo um excelente trabalho. Então, ali, o Abílio não tinha grupo político. Até para montar um secretariado, quando você não tem um grupo político, não é fácil você montar. E ele está ali remodelando. Então, Por isso tantas mudanças, vereador? Sim, eu lembro do governo Blairo Maggi, quando ele assumiu, ele mudou 8 vezes o secretário de saúde. Ele mudou 8 vezes, não sei se você lembra, certo? Então, você coloca um ali, não deu certo, você tem que trocar mesmo, certo? Que mude todo mundo, mas que acerte no final, certo? E a gente entregue o que a gente prometeu, uma cidade melhor, né? Uma cidade mais tranquila. Eu acho que o grande desafio do Abílio também agora é o trânsito, certo? Nós temos que reorganizar o trânsito da nossa cidade, certo? Principalmente com essas obras aí. Eu tenho falado muito com a nova secretária. Eu acho que a secretária Franciane vai fazer um excelente trabalho. Ela já demonstrou essa situação. Ela já está colocando os agentes de trânsito. Eu cobrei isso dela. Ela está colocando os agentes de trânsito na hora do pico, na hora do rush, para organizar o trânsito. A Marilinha tem que estar na rua. Não é só para ficar multando, não. É para ajudar a organizar, fazer educação do trânsito. Eu acho que ela tem uma cabeça boa nesse sentido. Eu cobrei para ela colocar os temporizadores onde os semáforos que tem radar, porque é uma indústria da multa. Ou aquele semáforo que tem radar e não tem um reloginho regressivo, temporizador. É uma indústria da multa, né? Ela já vai colocar em alguns que eu apontei. Inclusive, hoje nós estamos votando um projeto de lei do vereador Dilemário que obriga o temporizador, certo? Em todos os semáforos da nossa cidade. Eu espero que os vereadores aprovem esse projeto meu. Então, assim, eu acho que esse primeiro ano foi de muita dificuldade devido ao caos financeiro, mas penso que a partir do ano que vem a gente vai ter boas notícias. Pedro. Nós temos aqui um questionamento do nosso ouvinte Luciano Ramalho, é justamente também sobre os radares, mas ele faz um apanhado aqui, porque tem vários outros aspectos em relação à reclamação dos radares aqui na cidade. Vamos acompanhar. O vereador até já respondeu boa parte desse questionamento, mas vamos ouvir em todo caso aqui, nosso ouvinte. Bom dia, vereador Dilemário Luciano Ramalho. A respeito dos radares, nós vemos vereadores fazendo vídeos sobre o assunto, mas não tomando atitudes práticas, né? Promessas de campanha dizendo em diminuir, em retirar, mas hoje os radares são simplesmente caça-níqueis em lugares que não resolvem o trânsito, tem aspecto meramente arrecadatório. Não sei se para a prefeitura ou para essa empresa devido aos acordos, né? Então, vocês tomarão alguma atitude prática a respeito? O povo não aguenta mais ser achacado em nome de uma dita segurança que não temos, é apenas arrecadação. Há também uma promessa até do prefeito Abílio no sentido de, em alguns casos, retirar esses radares, né, vereador? Vai retirar, está sendo estudado. Lamentavelmente ainda está a antiga empresa, nós estamos trabalhando para fazer uma nova licitação e aí com essa licitação a gente vai remodelar a questão da fiscalização eletrônica, retirando radares que realmente só produz multas injustas, pontos que não têm acidentes. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, colocar temporizadores em todos os semáforos e mudar muitos aqueles pardais por lombadas eletrônicas. Eu acho que a lombada eletrônica ela é mais justa, como ali na Avenida Mato Grosso, em frente do presidente Médici, certo? Então, é um planejamento que vai ser executado a partir do ano que vem. A fiscalização eletrônica vai continuar, mas ela é honesta, né? Uma fiscalização honesta, transparente, aonde não vise só multar o povo para arrecadar, mas também é uma fiscalização para evitar acidente, mas que seja honesta. Vereador, existe aí a expectativa de pelo menos uma dezena de vereadores candidatos a estadual no ano que vem. O senhor é pré-candidato a deputado estadual em 2026. Como é que o senhor avalia e visualiza, como político experiente que é, as composições que estão sendo feitas para ano que vem? Notadamente, o peso do prefeito da capital, que tem dado diversas entrevistas com relação às suas opiniões referentes às coligações, às alianças políticas, ao veto pessoal dele ao MDB, uma simpatia talvez maior aí com a candidatura do Otaviano Pivetta. Como é que o senhor avalia todos esses itens? Olha, veja, eu penso que 2026 a gente deveria discutir em 2026.
Estou vendo aí candidato antecipando essa questão eleitoral. Acho muito ruim isso. Acho que a gente tem que estar focado na questão dos problemas do cidadão que está vivendo agora, questão do trânsito, buraco, enfim. Mas tem cidadão que já está fazendo pré-campanha, né? Eu lembro que o ex-deputado Botelho fez uma campanha antecipada de 1 ano e meio, uma pré-campanha. E aí o que aconteceu, né? Acho que 26 tem que ser discutido em 26. Eu estou focado nesse momento apenas em ajudar Cuiabá, ajudar a gestão do prefeito Abílio, né? Eu sou do União Brasil, tenho conversado com o governador, até recebi uma crítica do Júlio Campos, porque eu fui defender a tese do governador Mauro Mendes de que, para dar continuidade na boa gestão que ele vem fazendo nos últimos 2 mandatos, seria prudente a gente, essas forças políticas, né, hoje do governo, apoiar a candidatura do vice-prefeito, do vice-governador, o Otaviano Pivetta. E aí o Júlio veio, me criticou, até pediu para eu sair do partido, enfim. Aí eu vi ontem o Botelho defendendo também a candidatura do Otaviano Pivetta. Será que o Júlio vai convidar o Botelho para sair do União Brasil, como fez comigo? Então, assim, nesse aspecto o Botelho está certo. Eu acho que se a gente conseguir construir um entendimento do vice-governador ser o candidato lá em 26, com o apoio do União Brasil, seria importante para apontar para a sociedade que seria uma continuidade do governo que vem dando certo. E aí eu quero até fazer um parâmetro rápido aqui. Os 2 anos iniciais de qualquer governo, principalmente quando recebe um estado, uma cidade toda arrebentada, é de muita dificuldade. Você lembra quando o governador Mauro Mendes recebeu o governo anterior? Ele chegou a ser vaiado no interior do estado, muita rejeição nos primeiros 2 anos, certo? Mas ele trabalhou ali firme, forte e recuperou as finanças do governo do estado, mas levou 2 anos e depois começou a produzir frutos. Eu faço esse parâmetro com a gestão do Abílio. Não vai ser brincadeira esses 2 primeiros anos. Agora a gente tem que dialogar, mostrar isso para a sociedade, as dificuldades. Eu não tenho dúvida, tá certo? Que no conjunto dos 4 anos o prefeito Abílio vai entregar uma cidade bem melhor. Então, voltando aqui para 26, a Câmara Municipal sempre, em todas as eleições estaduais, sempre lançou vários candidatos vereadores, sempre elegeu deputados vereadores, mas eu tenho conversado com o meu grupo, tenho conversado com o próprio prefeito Abílio, certo? A Samanta Iris, a nossa primeira-dama, é pré-candidata a deputada estadual. Então, se a Samanta for candidata a estadual, a tendência é que o vereador Dilemário não saia candidato para ficar ajudando na governabilidade, para ajudar a reconstruir Cuiabá. Perfeito. Pedro? Vereador, ali nós temos algumas CPIs instaladas na Câmara, acho que nem pode mais, parece, tem alguma coisa nesse sentido, e nós falamos aqui dessa tratada mais recentemente, da CS-MOB, mas tem uma outra também que chama a atenção, da qual inclusive o senhor é presidente, salvo engano, com relação à Cuiabá Prev, né? O que foi conseguido trazer em termos de investigação, de acompanhamento das oitivas? Como é que está essa situação? Em que pé essa CPI está ali na Câmara? Avança? E aí, nesse aspecto até, vendo aqui algumas mensagens, o pessoal comenta ali e fala que o senhor olha muito no retrovisor, né? Como é que o senhor age também a esse tipo de crítica? Mas veja, Pedro, como que você não vai falar do passado se o passado está prejudicando muito o nosso presente? Como que você não vai falar? Certo? Por exemplo, a CPI do rombo previdenciário, que eu estou presidindo. Olha só, somente nessas 2 primeiras oitivas que nós fizemos, nós já detectamos mais de 180 milhões de reais de alíquotas previdenciárias, tanto da parte patronal como do servidor, que não foi recolhido pela gestão anterior, tanto para o Cuiabá Prev, que é a previdência do município, e também para a previdência oficial, que é o INSS, 185 milhões de reais. Quem que vai ter que pagar essa conta? A atual gestão, porque se o Abílio não pagar, certo? Ele fica sem o CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, e aí vencendo esse certificado, não renovando,
a cada 6 meses tem que renovar isso, ele não recebe mais recurso praticamente nenhum, nem do Estado, nem da União. As transferências voluntárias dos entes federados, ele não recebe, então ele tem que pagar, certo? Agora nós vamos partir para apurar os débitos previdenciários da empresa cuiabana. A empresa cuiabana gerencia o Hospital São Benedito e o Hospital HMC. A primeiro modo que a gente tem recebido, a gente tem que confirmar, e as oitivas vão mostrar, os documentos vão mostrar, mas parece que mais de 200 milhões de reais de rombo previdenciário no Hospital São Benedito e no HMC. Aí vem a Limpurb, certo? Que é a empresa de zeladoria pública, que, a primeiro modo, parece que tem mais 10 milhões de rombo previdenciário. Se você for somar tudo isso aí, a ex-gestão deixou de recolher, certo, para os órgãos pertinentes, aproximadamente 350 milhões de reais. E quem que vai ter que pagar essa conta? A atual gestão. E, na verdade, o povo cuiabano vai ter que pagar. Porque à medida que o Abílio tem que pagar essa conta, vai tirar dinheiro da saúde, da educação, da infraestrutura. E o que a lei diz? A lei diz que o prefeito que está no mandato tem que recolher mensalmente essas alíquotas para os órgãos previdenciários. E aí tem a questão do desconto no salário do servidor. Foi descontada a alíquota previdenciária do servidor, foi descontado do salário e não foi repassado para o INSS, não foi repassado para o Cuiabá-Prev. Isso caracteriza, entendo eu, de crime de apropriação indébita. Então, como que você não vai falar do passado? Olha só, aí está colocado que tem mais de 2,4 bilhões que foi deixado de dívidas. Você, com 800 milhões de reais, você asfalta toda Cuiabá. E sobra dinheiro ainda. Imagina com 2 bilhões e 400. Então é assim, a gente vai ter que trabalhar muito para pagar essas dívidas e também para deixar a cidade num patamar melhor do que nós recebemos. Uma última pergunta antes de encerrarmos, vereador. Fica claro que hoje com as redes sociais, o cidadão ele cobra de maneira muito mais rápida o parlamentar, o político, o gestor, no caso, o prefeito. Na sua avaliação, qual é a principal demanda de Cuiabá hoje, levando em conta que os buracos é uma questão que está sendo resolvida, a saúde é uma questão de fato muito grave, mas que não se resolve do dia para a noite. Qual que é o grande anseio, qual que é a grande expectativa do cuiabano, no seu ponto de vista, com relação ao atual gestão e também à atual legislatura? Olha, eu vejo que hoje o que está incomodando muito a população de Cuiabá são 3 pontos, mas aí entra mais o governo do Estado, federal. Mas os 2 pontos hoje críticos que eu vejo ainda continua sendo a saúde, a organização do trânsito. Hoje é patente. Está incomodando. Nós temos que trabalhar para melhorar o trânsito da nossa cidade e a questão da segurança. Essa questão no centro de Cuiabá, no centro histórico, eu até apontei, fiz um vídeo recente de uma fiscalização minha, ali na Praça Alencastre. Quase apanhou, né, vereador? Ali é outro fato. Eu vou falar o primeiro. Ali é na Praça Alencastre, em frente da prefeitura. Se você vai ali, está cheio de pessoas que são usuários de drogas. Enfim, se não tomar uma medida, eu até falei no vídeo, se não tomar uma medida eficaz, certo? Que acolha essas pessoas, que busque fazer um programa para fazer com que elas possam voltar para o seio das suas famílias, em outros estados, enfim, um programa permanente, a Praça Alencastre pode virar uma Praça da Sé. A Praça da Sé foi tomada por usuários de droga e ali você não a pessoa de bem não frequenta mais porque ela fica com medo de ir ali e ser assaltada, certo? Eu fui fiscalizar também ali a Praça Santos Dumont, né, porque os comerciantes me chamaram, tem lá um espaço e que foi tomado por os usuários de droga. Eu fui lá fiscalizar, quase que eu fui agredido. Agora, isso é um retrato do quê? Essas pessoas estão agredindo todo dia pessoas de bem. Não sei se você ficou sabendo esse final de semana, certo? Usuários de droga arrebentaram na pedrada 3 ônibus coletivos. Então, essa questão da segurança também é primordial, o combate à questão da droga, certo? Mas eu penso que no radar aí da população que quer que o governo resolva, o governo municipal, é a saúde e a organização do trânsito. Perfeito. Vereador, obrigado pela sua presença aqui no Jornal da CBN. Sucesso aí no seu mandato. Obrigado, ficar à disposição. Agradecer a todos os ouvintes que tiveram a paciência de nos ouvir e deixar o meu Instagram, @DilemarioAlencar, onde a gente presta conta todos os dias. Acesse lá, me acompanhe, porque eu sou um vereador que presto contas e fiscalizo mesmo e vamos ajudar
o prefeito Abílio a recuperar a nossa cidade. Obrigado, vereador. Também me despeço. Pedro Panocchi, um forte abraço. Obrigado, Igor. Obrigado, vereador. Direto com o repórter CBN. Volto já. Repórter CBN. Terça-feira, 23 de setembro de 2025. O presidente da Câmara, Hugo Motta, barrou a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a liderança da minoria e abriu caminho para cassar o mandato do parlamentar por faltas. A informação foi publicada no Diário Oficial da Casa. Segundo a decisão, fica evidente a incompatibilidade do exercício da função pelo deputado, já que o parlamentar não está em território nacional. Desde fevereiro, Eduardo permanece nos Estados Unidos, onde tem articulado sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras para tentar livrar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, da cadeia. A indicação foi feita pelo PL na terça-feira passada, numa tentativa de manter o deputado no cargo mesmo à distância e apesar das faltas. Hoje à tarde, o Conselho de Ética da Câmara deve abrir um processo disciplinar que pode levar à cassação de Eduardo. Ele é acusado de atuar contra os fundamentos da República. Ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado e o blogueiro Paulo Figueiredo pelo crime de coação à justiça. Os dois tinham sido indiciados pela Polícia Federal por tentativa de interferir no julgamento sobre a trama golpista. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,49% aos 145.826 pontos. O dólar comercial sobe levemente, 0,09%. Cotado a R$ 5,33. O euro vale R$ 6,29, ligeira baixa de 0,02%. Antes da abertura dos mercados, o Banco Central publicou a ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária. Na ocasião, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Nos Estados Unidos, os investidores estão atentos ao pronunciamento de dirigentes do Banco Central. O destaque do dia será a participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, num evento público. Também é esperada para hoje a divulgação dos índices de setembro, que avaliam o desempenho da indústria e do setor de serviços do mercado americano. No horário de Brasília, 10 horas 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Nova GWM Power P30, a força de um motor 2.4 turbo diesel com 49 kg de torque, o conforto de bancos de couro com ventilação, tela multimídia 14,6 polegadas e a capacidade de carga de 1 tonelada. Agora ela chega no Brasil. O poder de Power com 10 anos de garantia. Faça um test drive. Desacelere, seu bem maior é a vida. Oi, seu guarda. Diga, senhora. Reformaram a escola, né? Deixa eu dar uma olhada. Tem área de drenagem certinha pra água da chuva, rede de esgoto funcionando bem. Deixa eu entrar pra ver. Tô cuidando do nosso dinheiro, viu? Minha senhora, tem jeito mais fácil de saber se recursos públicos estão sendo bem utilizados. Até parece. Tô falando, tem tudo no radar de controle público do TCE Mato Grosso. Digita aí. radar.tce.mt.gov.br. Espia, não é que é mesmo? O meio ambiente e a previdência social estão no radar. Agora sim que eu vou fiscalizar com gosto. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Momento Saúde CBN Cuiabá. Oferecimento Oncomed Mato Grosso. Dedicação e cuidado a favor da vida. No mês que recebe a primavera, um importante alerta de saúde. O Setembro em Flor é dedicado à conscientização sobre o câncer ginecológico. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este ano o Brasil deve registrar 30 mil novos casos da doença. O câncer ginecológico pode ocorrer no colo do útero, endométrio, ovários, vagina e vulva. O de colo de útero é o mais comum e vale sempre lembrar:
Ele pode ser evitado por meio do exame Papa Nicolau e da vacina contra o HPV, que está disponível na saúde pública. Alguns tipos de tumores ginecológicos dão sinais, mas outros são silenciosos. Por isso, buscar conhecimento e fazer exames preventivos são atitudes importantes que ajudam a preservar a saúde e a vida. Gostaria de saber mais sobre o Setembro em Flor? Acesse oncomedmt.com.br ou perfil da clínica no Instagram e confira nossos conteúdos. Você ouviu Momento Saúde, CBN Cuiabá. Oferecimento Oncomed Mato Grosso. Dedicação e cuidado a favor da vida. Um toque de beleza e sensualidade. As melhores marcas e qualidade. Solução Cosméticos, o toque essencial pra sua beleza. Os últimos lançamentos e muita variedade. Solução Cosméticos é a melhor da cidade. Solução Cosméticos, o toque essencial para a sua beleza. Com a família reunida é só pegar o celular, escolher o melhor sabor pra todo mundo jantar. Chega a pizza em todo lugar. Prato Mia, a família toda aproveitar. Prato Mia, entrega na cidade toda. A gente conhece cada cantinho pra levar a melhor pizza e você aproveitar cada pedacinho. Chega a pizza em todo lugar. Delivery Gato Mia. Peça pelo iFood. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Você está ouvindo Jornal da CBN Cuiabá. Muito bem, agora são 9h37, já estamos de volta com o Jornal da CBN Cuiabá, edição desta terça-feira, hoje 23 de setembro de 2025. Já agradecer aqui a audiência, o pessoal interagindo no nosso WhatsApp. Tivemos aqui bastante perguntas, bastante questionamentos para o vereador Dilemário Alencar. Na medida do possível, a gente atendeu aqui boa parte dessas participações, mas infelizmente não deu tempo de atender todo mundo. Mas já agradecendo aqui a participação, por exemplo, do Matheus Pedroso, também do Mário Luiz, o seu José Benedito também participou aqui, e mais o Júlio César. De certa forma, alguns questionamentos aqui, até de certa forma o vereador acabou respondendo ali. Já agradecendo também ao Daniel, está sempre com a gente ali a partir da Chácara dos Pinheiros. Você que está chegando agora, às 9h38, não está entendendo nada, Camila Ribeiro hoje está ausente aqui da bancada do jornal da CBN Cuiabá, está acompanhando ali, fazendo uma cobertura especial do evento do Compol, que a gente tem falado nos últimos dias aqui, junto com a Mariana Bonju, que está acontecendo esse evento hoje, e a Camila está representando a CBN, nesse importante evento que trata ali da questão da comunicação política, e aí tem vários atores do universo do marketing, do universo da assessoria, políticos também participando, então a CBN está ali também participando, é anfitriã ainda desse evento, e a Camila está representando então a CBN. Por isso a ausência dela hoje aqui no Jornal da CBN, volta amanhã. Agora 9h39, nós temos aqui uma informação para compartilhar com o nosso ouvinte também, que inclusive a Ana Moura traz aqui essa informação repassada ali também pela Nova Rota do Oeste, dando conta de um sinistro de trânsito, infelizmente com óbito na BR-070. Esse fato aconteceu ontem, por volta ali das 22 horas e 25 minutos. A Polícia Rodoviária Federal atendeu então essa ocorrência de acidente com registro de óbito no quilômetro 522 da BR-070, no município de Várzea Grande.
A equipe foi acionada por meio de unidade operacional de Santo Antônio de Levegé. O sinistro envolveu um motociclista que trafegava no sentido norte ali da rodovia durante uma tentativa de travessia para a pista sul, com o objetivo de acessar o posto ali próximo a essa localidade ali do quilômetro 522. A motocicleta colidiu transversalmente com uma carreta e um ato contínuo ali o condutor foi atropelado pelo mesmo veículo, né? A Polícia Civil e também a perícia oficial técnica, a Politec, foram acionadas, né? Compareceram ao local para os procedimentos ali cabíveis. A dinâmica exata, né, desse sinistro segue sob apuração, portanto, da Polícia Rodoviária Federal. Mais informações ainda pode ter, né, no decorrer ainda do dia, após a conclusão ainda do laudo pericial. Tendo essa conclusão também, certamente nós teremos ali uma atualização com a Ana Moura no nosso site cbncuiabá.com.br. Então você acompanha aqui a CBN, trazendo essa notícia, infelizmente com esse registro de óbito, fato ocorrido ontem à noite por volta das 22h25 na BR-070, né, no quilômetro 522, compreende ali o perímetro urbano, o perímetro ali de Várzea Grande, também próximo já a Santo Antônio de Levegé. A gente segue aqui, eu preciso falar com a nossa audiência. Você já passou por isso? Pediu uma informação simples e a resposta veio cheia de palavras difíceis, termos complicados e no fim ficou ainda mais perdido ou perdida? Pois é, pensando nisso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso criou a Lei 12.336 de 2023, que garante o uso da linguagem simples na comunicação dos órgãos públicos. Na prática, isso significa frases mais diretas, palavras fáceis e informações mais descomplicadas, tudo para facilitar a vida de quem mais precisa entender, nossa população. Porque informação pública só cumpre seu papel quando todo mundo entende. Se a linguagem é simples, todo mundo entende. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, unindo vozes, fortalecendo cidades. Agora são 9h43. Temos aqui infelizmente, mais uma notícia triste, e é essa em relação ao esporte. O ex-goleiro Anderson Soares da Silva, conhecido como Neneca, morreu nesta segunda-feira, aos 45 anos, em Rondonópolis. A atual gerente de futebol ali do União Esporte Clube de Rondonópolis, ele estava internado na UTI da Santa Casa desde sexta-feira, dia 19, após sofrer um infarto, enquanto inclusive acompanhava uma partida do Sub-20 entre União e Academia. Neneca recebeu os primeiros socorros ainda no estádio, foi na sequência encaminhado à UPA. Em seguida, devido ali à gravidade do caso, foi transferido para Santa Casa lá de Rondonópolis, né? Exames indicaram também a presença de um aneurisma na aorta, o que exigiria a realização de cirurgia do tórax aberto. O ex-atleta não resistiu às complicações. Revelado pelo União de Mato Grosso, Neneca construiu carreira nacional, teve passagens por União Barbarense, Santo André, Botafogo, Paulista, jogou também no América de Minas, Figueirense. Em 2015, conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, ali de Ribeirão Preto. A Federação Mato Grossense de Futebol, FMF, publicou inclusive nota de pesar, destacando sua trajetória de dedicação e profissionalismo. União deve divulgar ainda, na sequência, né, acabou divulgando ainda ali também nota, né, lamentando aí o falecimento do atleta. Agora são 9h45. Nossos pêsames, então, aos familiares do
do nosso inesquecível agora Anderson Soares da Silva, o Neneca. Seguimos, Anderson, aqui o nosso Anderson, trazer aqui mais informação. A gente tem acompanhado aquele caso, chamou bastante atenção daquela personal, a Roseli, que foi morta no seu veículo, né, quando saía de casa. Ali, no momento, uma motocicleta acabou emparedando ali o carro que ela estava e houve ali disparos, né, por parte dos motociclistas, né, 2 pessoas estavam na moto, ela acabou falecendo. Aí nós temos aqui uma fala, porque na sequência, né, houve ali a investigação que chegou ao soldado da PM, acusado de participação nessa morte. E nós temos aqui uma fala do delegado, né, sobre a confissão, né, do policial militar Ailton Duarte Mourão. Inclusive, ficará preso no batalhão da Força Tática aqui em Cuiabá. Essa decisão foi do juiz da primeira vara criminal de Várzea Grande, o Perro de Faria Mendes, que acabou atendendo ali um pedido da defesa para que o militar fosse mantido em unidade ou organização militar. Ele acabou se entregando, mas ontem tivemos uma oitiva. Nós temos aqui, então, uma fala do delegado, né, de Polícia Civil sobre esse fato. Vamos acompanhar. A fala é do delegado Edson Pique. Anderson, por gentileza, quem agora está acompanhando na internet, ele pelo YouTube, tem também a possibilidade de verificar a fala do delegado ali também com imagem. Por favor, Anderson. A Aline é onde ela está? Não sabe onde a Aline está. Próximos passos, delegado, agora? As investigações continuam. Tem diligências a serem cumpridas, tá? Tem mais diligências a serem cumpridas. Temos um piloto a ser capturado ainda. Então as investigações continuam. Só reforçando, ele confessou então, né, delegado? A parte dele, sim. Esse piloto já foi identificado? As investigações continuam. Temos medidas ainda em sigilo. Ele só confessou, então, só falou que fez e pronto. Deixa para amanhã essa parte. Não, mas o senhor tinha acabado de falar. Que ele confessou, tá? Mas os detalhes, os pormenores, deixa para amanhã e o Dr. Bruno esclarece melhor a parte da investigação dele. Inclusive, como o próprio delegado Edson Pique menciona, hoje também teremos mais falas a respeito desse assunto, a despeito do que teria motivado. Só lembrando, né, houve ali um envolvimento de acidente, onde houve ali esse envolvimento entre as partes, e a Roseli, inclusive, tinha uma situação na justiça, tinha até, inclusive, uma audiência marcada, né, para encontrar uma solução para essa questão que era relacionada ao acidente. O delegado citou ali, né, que de fato ele confessou o crime, disse que não sabe onde a esposa está. Na sequência, nós tivemos a fala do advogado Marciano Xavier, né, que defende o PM. Ele disse que, de fato, ali o PM foi o autor dos disparos, confessou esse crime, disse que está extremamente, né, no caso ali o PM, arrependido, afirmou que não entrará em detalhes, né, para não atrapalhar as investigações. E nessa oportunidade também ele acabou sendo interpelado ali pelos nossos colegas jornalistas a respeito também do paradeiro da esposa do PM, e ele menciona ali, o advogado, que ela não tem nada a ver com crime, enfim, mas o fato é que ela está foragida. Vamos acompanhar também a fala do advogado Marciano Xavier. Falou para o senhor, ele confessou, e a arma está onde? Ele já deu os detalhes para a polícia, respondeu aos questionamentos do delegado, está extremamente arrependido e confessou o crime. E o senhor vai defender só ele ou vai defender a esposa dele também? Eu defendo ele, somente a arma, ele falou onde está? Detalhe da arma, demais detalhes, eu prefiro até nem entrar em detalhe para não atrapalhar as investigações. Ele falou motivação? Vai se entregar? Tá, questão de motivação, tudo isso aí, os senhores podem falar com o delegado, tá? Mas ele eu posso dizer a vocês que ele confessou o crime, está extremamente arrependido. Quem seria outra pessoa na moto? É a esposa dele?
Não é a esposa dele, tá, pessoal? A esposa dele, já posso assegurar vocês, apesar de não ser advogado da esposa dele, mas asseguro a vocês que a esposa dele não tem absolutamente nada a ver com esse fato. E por que ela fugiu? Por que ela fugiu? Por que ela tá fugida, então? Imagina vocês, sob pressão, uma pessoa que nunca se passou por isso e o esposo envolvido numa situação dessa. Uma mãe de uma criança, mãe de 2 crianças, inclusive uma de tenra idade. Qual é a posição que cada um tomaria? Ela simplesmente saiu por desespero. Não porque tem culpa em alguma coisa. Ela não tem... Mas a discussão que aconteceu, doutor, a discussão que aconteceu... O senhor disse que ele assumiu... O senhor teve a informação da discussão dela. Ela discutiu com a Aline. Houve uma briga das duas, não teve essa briga no WhatsApp? Eu desconheço esse detalhe, eu desconheço. O senhor falou que ele assumiu o crime. Ele é autor do disparo ou o mandante do crime? Ele é o autor do disparo. Estava na garupa. Tá então a fala do advogado do PM, o doutor Marciano Xavier, né, falando a respeito ali da situação do seu cliente, né, confessou, enfim, e também quando questionado, ele disse que apesar de não ser ali o advogado da esposa, que ela não teria participação no crime, o fato é que ela continua foragida. A gente segue aqui, lembrando, né, em audiência de custódia, o PM diz que tem síndrome do pânico, faz ali uso de remédios controlados, inclusive o juiz Pierre de Faria Mendes, que é da primeira vara criminal de Várzea Grande, manteve a prisão temporária do soldado da Polícia Militar, né, o Railton, já mencionei ali anteriormente. Conforme a decisão, o PM deve continuar detido no batalhão da Rotan aqui em Cuiabá. O magistrado ainda determinou que ele receba ali o atendimento psiquiátrico, né, para tratar então de síndrome do pânico, depressão e outros transtornos. Agora são 9h52. A gente segue aqui. Anderson, mais uma vez pedi aqui a sua ajuda. Nós tratamos dias atrás aqui em entrevista com o deputado estadual Diego Guimarães de uma situação da usina hidrelétrica de Colíder, né? Havia ali um clamor por parte da população, né, em relação aos impactos econômicos e sociais, em razão de alguns problemas provocados, causados ali pela usina. Né? Naquela oportunidade, o deputado estadual Diego Guimarães falava com a gente em relação ali ao colhimento de assinatura, né, com vistas a criar uma CPI, né, para tratar desse assunto, e ele, nesse vídeo que eu vou trazer agora, ele fala que já tem, inclusive, ali pelo menos 12 assinaturas, né, para a CPI da usina de Colíder, né, prevê ali um andamento dos trabalhos em torno de 6 meses a 1 ano. Vamos acompanhar também, né, essa fala então do deputado estadual Diego Guimarães. Por favor, Anderson. Assinatura já para a CPI. Agora, na quarta-feira, eu devo apresentar o requerimento em plenário. Posteriormente, a gente deve criar ela, afinal de contas, tudo que esse rebaixamento do nível da água causou, tanto no meio ambiente, no âmbito social, quanto na economia dos municípios de Colíder, Nova Canaã, Cláudia e também Itaú, precisa ser reparado. A gente quer que seja resolvido o problema da usina, que ela volte a ter o seu nível de água e que a Eletrobras e a Copel paguem pelos danos que elas causaram. Sabemos que o ano que vem é um período eleitoral. Você acredita que até antes desse período eleitoral essa CPI deu um andamento suficiente para ajudar essa população da região? Olha, a CPI da UHI Colíder tende a ser uma CPI um tanto quanto rápida. Em 6 meses, 1 ano, eu acredito que a gente consiga fazer tudo que a gente precisa fazer levantamento. Será uma CPI técnica, afinal de contas, eu vou precisar de engenheiros para poder verificar, primeiro, se havia realmente a necessidade do rebaixamento do nível da água. Segundo, por que deu problema na usina, se foi falta de manutenção, se foi acúmulo de rejeitos, que é natural que uma usina precise fazer esse tipo de manutenção, se a Copel realizou, se a Eletrobras realizou, e por fim quantificar os danos. Repito, a populações atingidas, ribeirinhos, pousadas, marinas, pesqueiros, a economia como um todo, trabalhadores e as prefeituras estão perdendo royalties nesse momento por conta do rebaixamento do nível da água e automaticamente a diminuição da produção de energia. Para você ter uma ideia, só Itaúba está perdendo aproximadamente R$500 mil por mês de arrecadação por conta dessa atitude que foi tomada pela Eletrobras e pela Copel. Deputado, falando um pouco de...
Muito bem, tá então a fala do deputado estadual Diego Guimarães com relação ao recolhimento ali de assinaturas com vistas à instalação das